Chamamos agora o senhor João Edson Gravata, do Grupo Pão de Açúcar, para dar início à segunda palestra desta tarde. Vamos recebê-lo. Bom, pessoal, boa tarde. Nossa, tem um monte de gente, tem um monte de gente em pé ali também. Mané, como o assunto é interessante, porque a audiência aqui está espetacular. Pessoal, antes de eu começar, eu gostaria já de cara agradecer o Rizioli, que está aqui presente, também trabalha comigo lá no Pão de Açúcar, e ao Menezes, que não está aqui presente. Foram eles que trabalharam comigo no conteúdo do que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, até porque eu sou relativamente novo na área de prevenção, não no varejo necessariamente, onde eu estou já há alguns anos. Mas em prevenção de perdas é, de fato, para mim, uma experiência direta recente. Eu assumi essa área ainda no começo desse ano no Pão de Açúcar, depois de alguns anos de atuação na área de operações e gestão de categorias. Bom, algumas coisas me chamam a atenção, além do auditório cheio aqui. A primeira delas é o seguinte: olhem para essa imagem que está aqui na parede, que é a base aqui, né, de todas as apresentações que a gente vai mostrar para vocês. Bom, tem um ponto interessante aqui, que vocês podem reparar que as duas moças olharam para a câmera e sorriram. Os dois rapazes, não. Eles estão olhando para frente. Tem alguma coisa que diferencia um pouco aqui. Mas é claro que não é isso, né? O ponto é o seguinte: aqui tem um cara segurando operações, uma moça sustentando o comercial, um outro rapaz a logística e mais uma menina aqui da administração. E aqui tem uma barrinha inclinada da prevenção de perdas, como se estivesse pressionando esses outros pilares no sentido contrário. Acho que isso é algo emblemático do que a gente tem para falar aqui no dia de hoje. Se nós, de fato, trabalharmos, e isso aqui é para reflexão, se nós, de fato, trabalharmos com algo que está enraizado no nosso negócio, algo que faz parte da cultura do nosso negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, seja ele presente no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste ou no Norte, com esta visão de que a gente tem algo em que a gente olha para ela e vê um caminhão de dinheiro indo embora todo mês, o dinheiro que estava na mesa, que o Manéia comentou aqui, né? Tem alguém botando a mão nesse dinheiro e não é a gente, porque ele está indo embora todo mês, 4,7 bilhões no ano passado. A gente vai continuar dando foco para esse negócio, especificamente para ele. E todo fim de mês, ou todo fim de ano, a depender de como a empresa apura o seu resultado de perda, a gente vai olhar para aquele negócio e vai falar: caramba, tudo isso daqui foi embora. Isso nas circunstâncias em que nós vimos, em que a gente mede. E nós acabamos de ver, através da apresentação do Mané, de que a maior parte das empresas não mede. Ou seja, a probabilidade é de que este valor seja muitas vezes maior do que o que a gente está enxergando nessa superfície. Nesse sentido, o nosso convite nessa apresentação é para que a gente faça uma reflexão sobre a forma como nós lidamos com a prevenção de perdas. Se é uma área em que a gente olha para ela e vê nela um time de colaboradores, de profissionais especializados naquele assunto, focados naquele assunto, que estão ali muitas vezes para, entre aspas, atrapalhar a vida de outras áreas, do comercial, de operações, da logística, ou seja lá de quem for, do marketing, a gente vai continuar olhando para isso como uma visão muito segmentada, muito departamentalizada. O convite aqui é outro. Falar de prevenção de perdas, de quebra, só como quebra, não adianta muito. Então, vamos falar o seguinte: esses 4,7 bilhões, em vez da gente comprar os nossos 10 Gols, 10 automóveis Gol para cada um, aliás, se a gente fosse fazer uma venda dessa para a Volkswagen, ela nem precisava do Neymar e do Lucas para fazer propaganda do Gol, né? Ia vender fácil. Se a gente for usar isso só para isso, a gente vai sair daqui beneficiado. Mas se a gente for usar isso daqui para transformar isso em outras possibilidades, como melhor resultado da empresa, maior competitividade de preço, maior margem de lucro ou coisas do gênero, eu acho que isso vai trazer muito mais resultado. Isso vai ser muito mais positivo para o resultado da empresa
transformado em ganho de competitividade, ajudando no aprimoramento do processo de negociação com fornecedores e evitando desperdício. Quando a gente fala de desperdício, o desperdício está presente em tudo que a gente faz. Normalmente, a gente olha para alguma coisa e se lamenta por aquilo ser um desperdício. Nós acabamos de ouvir o Márcio Milan falar aqui sobre a necessidade de se retomar uma agenda sobre um determinado assunto quando muda-se um determinado nível de reporte do governo, ou quando muda o governo, ou quando muda o escalão. Isso é um tremendo desperdício. Então, imagine que há o tempo dedicado de profissionais, de uma organização, de várias organizações, de representantes de diversos segmentos de negócio, e aí tudo aquilo para e se retoma, uma nova discussão. Isso é um tremendo desperdício. A gente olha para esse tipo de coisa e vê, ou a gente classifica isso, né, muitas vezes, como custo Brasil, ineficiência. Bom, a nossa quebra também faz parte disso. E ela está acontecendo na nossa operação. Ela está acontecendo no nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida. Então, em vez da gente, de fato, além de nós termos essa visão crítica sobre as coisas que nos impactam ou que nos trazem desperdício mundo afora, é importante que nós tenhamos essa consciência de que ela é, sim, um desperdício. Porque se no fim do dia, esses 4,7 bilhões não fossem jogados fora e também não tivessem sido vendidos, na pior das hipóteses, óbvio que o melhor seria que eles fossem vendidos, a gente teria, em tese, preservado 4,7 bilhões de produção de alguma coisa que poderia continuar sendo produzido no futuro, ou para a posteridade, para as próximas gerações. Um outro aspecto importante, nós falamos agora há pouco aqui sobre como olhar, né, de que modo a gente enxerga a barrinha da prevenção de perdas aqui. Isso tudo faz parte da nossa cultura, da cultura de todas as empresas. E cultura, necessariamente, é algo que está na cabeça das pessoas. Cada empresa tem a sua cultura. Como essa cultura foi formada ao longo dos anos, é decorrente da forma como as pessoas que trabalharam nessa empresa, ou que trabalham nessa empresa, ou que lideram essa empresa, conduzem cada negócio. Se nós temos uma empresa preocupada com o controle das perdas, muito provavelmente essa é uma empresa que vai ter uma série de mecanismos no dia a dia. Ela vai ter checklist, ela vai fazer inventário todo dia, ela vai ter uma equipe dedicada de prevenção de perdas, uma equipe dedicada de segurança patrimonial, ela vai reservar o orçamento para fazer um monte de coisas que provavelmente uma outra empresa não faz. Qual é a diferença? É a cultura que está estabelecida em uma versus a cultura que está estabelecida em outra. É muito simples. Vamos imaginar, se nós fizermos uma comparação, qual seria o nível de cultura estabelecido nos bancos, por exemplo, versus, em relação à prevenção de perdas, versus o nível de cultura estabelecido em relação à prevenção de perdas na feira. A gente vai ter níveis diferentes, guardando as devidas diferenças de cada negócio. A perda para um negócio tem um significado e a perda para um outro negócio tem outro significado. Como cada um trata isso, é como cada um se aculturou nisso. E de que forma se faz isso? Através do estabelecimento de processos. Bom, os bancos criaram uma série de processos de controle, de checagens, de tecnologia da informação, uma série de outras coisas para isso. O feirante, para ele não jogar fora, a feira, na 13h, ele faz lá a xepa, junta tudo, faz aquela oferta e tenta botar tudo para fora. No dia seguinte, recalibra o pedido e vai de novo para a próxima região. Ele sabe que, quando ele instala a banca dele numa determinada rua, ele vende uma determinada quantidade de batata. Quando ele instala a mesma banca numa outra rua, num outro bairro, ele vende uma outra quantidade de batata. E ele vai recalibrando o pedido dele de uma forma empírica, mas é uma forma que ele usa para isso. Então, a gente tem processos e a gente tem tecnologia aplicada a esses processos. E aí a gente entra para um slide que, coincidentemente, foi um dos que o Mané apresentou aqui para a gente, que era sobre, que veio da pesquisa. A gente vai mostrar, eu vou mostrar 3 slides para vocês. Esse é o primeiro deles, que fala justamente sobre os programas adotados. O Mané já deu a dica, e ele mostra o seguinte: bom, a gente está treinando o pessoal, mas está treinando o pessoal com base em quê?
E aqui, mais uma vez, eu reforço. Esta apresentação não tem o propósito de fazer nenhuma avaliação. Ela tem o propósito de provocar a reflexão. Ela tem o propósito de ser provocativa nesse sentido. Nós temos uma resposta no final. Não tem o pulo do gato. Tem uma reflexão sobre de que forma nós encaramos esse tipo de coisa. E aí, vocês vão ver que faz todo sentido ter um maior percentual dedicado a treinamento, com um menor percentual falando sobre a comunicação de prevenção de perdas, uma estruturação disso. Por quê? Porque, na verdade, se nós seguíssemos uma certa lógica, nós deveríamos primeiro estabelecer os processos de gestão, vermos qual era a nossa necessidade de infraestrutura e de tecnologia aplicada a isso, para depois a gente treinar as pessoas. Então, em relação à prevenção de perdas em uma loja ou em uma central de distribuição, eu preciso primeiro definir o seguinte: o que eu vou acompanhar? Quais são os processos críticos que serão monitorados, que serão acompanhados, que serão checados, que vão ter relatórios produzidos, que vão ter resultados produzidos? Ok. Depois disso, eu defino, então, o que é necessário de infraestrutura. Tem um determinado processo, eu posso estabelecer que naquele local eu vou colocar uma câmera de vídeo que vai ser monitorada à distância. Aquilo foi uma determinada infraestrutura, uma determinada tecnologia aplicada àquele processo. Então, eu estabeleci que eu vou ter um processo de monitoramento por imagem, e aí eu instalo essa câmera, coloco a tecnologia, e aí eu faço o quê? São pessoas que vão operar aquilo. Então, eu vou treinar as pessoas sobre de que forma elas vão fazer aquilo. Mais importante do que isso, é treinar as pessoas sobre o que elas fazem em relação às não conformidades verificadas naquele processo. Então, vejam que qualquer treinamento que a gente venha a fazer, ele precisa ter uma base. Se esses 32% estão sendo aplicados sobre uma base que está consolidada através do desenho de processos, ótimo. Se não, a gente tem uma vulnerabilidade aqui. Segundo slide. A gente tem aqui, esse não foi mostrado, mas a gente traz aqui questões relacionadas a soluções de controles estabelecidos. Vejam que o primeiro controle que aparece, com um percentual até maior que o de treinamento era 32%, aqui nós estamos falando de 45%, o primeiro controle que aparece é justamente sobre operação de troca. Eu não preciso discorrer sobre todas as outras coisas que estão logo abaixo, mas o ideal é que tenha alguma coisa ali no meio que deveria vir antes, por uma razão muito simples. Se eu tenho a necessidade de fazer a troca da mercadoria, é porque alguma coisa não funcionou direito antes. A troca está acontecendo na ponta. A troca é porque a mercadoria venceu, a troca é porque a mercadoria foi recebida a mais do que deveria ter sido recebida e sobrou. A troca é porque a gente acreditou demais numa determinada oferta e ela não aconteceu. Agora, tem representante da indústria aqui também. A troca custa. A troca está no preço do produto. Não tem almoço de graça. A troca faz parte da estrutura de custos de qualquer indústria que vende o produto para o supermercado vender. Então, em vez de, e aqui é de novo a provocação, em vez da gente botar energia no controle de troca, por que a gente não põe energia nas auditorias dos procedimentos operacionais? Se eu definir que eu devo ter o recebimento de qualquer produto feito por uma pessoa que não tem acesso à nota fiscal, só para dar um exemplo muito simples, muito básico, receba um caminhão do fornecedor X. O procedimento para receber aquele caminhão é receber a mercadoria sem ter acesso à nota fiscal, fica na portaria e o conferente, o recebedor, vai lá e recebe a mercadoria. Ele registra tudo que ele recebeu e depois aquilo é confrontado com o que está faturado na nota fiscal. Se houver divergência, há uma rechecagem daquilo. Se não houver divergência, está ok. Agora, eu tendo a entender que é muito mais produtivo a gente auditar se esse processo está acontecendo de forma correta, ou se o recebedor não está simplesmente copiando no documento dele o que está escrito na nota fiscal, sem conferir, e aí a gente pode não receber o que a gente está comprando, de fato.
do que a gente fazer controle da operação de troca na ponta. Só estou comparando uma barrinha que está ali no meio com aquela que aparece em cima, que vale para todo o conceito do que está mostrado nesse gráfico. Ou seja, auditoria em procedimentos operacionais, em inventários, na movimentação da mercadoria, no registro do PDV, no recebimento, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, em itens, em tickets cancelados e anulados na frente de caixa. Provavelmente nos trarão melhores resultados do que a gente focar num processo que já aconteceu, já está lá na ponta, já não deu certo. E aí eu estou lá cuidando da troca para ver se eu estou fazendo a troca de forma correta. Bom, terceiro slide. Soluções adotadas para produto de alto risco. Exposição em área controlada. Armazenagem controlada. Vamos nos deter ao primeiro. Eu falei no começo que um dos propósitos dessa apresentação é falar sobre a contribuição ou a integração dos processos de prevenção de perdas com o negócio. Nós trabalhamos num segmento de autosserviço, certo? Produto exposto em área confinada no segmento de autosserviço é uma coisa que não fala a mesma língua. Não raro, a gente ouve expressões do tipo, aquele protetor solar, para ir num exemplo bem típico, não vende, né? Não vende. Cadê ele? Está lá no balcão, fechado. Tem alguém atendendo? Não, não tem. O cliente precisa pedir. Alguém tem a chave para ir lá buscar. Este é um exemplo para trazer para vocês o seguinte: os processos de prevenção de perdas são eficazes até o ponto em que eles não provocam a não venda da mercadoria. Porque ter perda zero sobre venda zero também não vai resolver o nosso problema. O desafio aqui está em qual é a melhor forma, como desenvolver a melhor forma, junto com a indústria, através da observação dos processos no dia a dia, de como acontece, ou de como acontecem as perdas na loja, de eu expor aquele produto. E, numa última instância, de forma radical, decidir se a loja vai vender ou não vai vender aquele produto. Então, se a gente tem um determinado produto e a quebra dele é muito maior do que a venda dele, é óbvio que é melhor repensar e não ter o produto.